Hei de Falar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É isso mesmo que você ouviu. Está começando mais um episódio do Hei de Falar e dessa vez bem diferente, porque além de imagem, eu trouxe um convidado muito especial. A gente está no mês do amor, é o Dia dos Namorados, hoje especialmente dia 12 de junho, Dia dos Namorados, e eu vim trazer a minha história de amor. E eu não poderia chamar outra pessoa senão o amor da minha vida, Flávio da Silva. Seja muito bem-vindo ao Hei de Falar. Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você esteja assistindo, né? Hoje em especial, assistindo esse podcast. Isso mesmo, me deram a responsa de estar aqui hoje, compartilhar com vocês aí Um pouco da nossa a nossa história, história, né? a nossa convivência. Verdade. E a gente vai começar bem do comecinho, como foi que a gente se conheceu. Eu sei que vocês estão curiosos para saber. E eu já vou largar o doce, porque Flávio, Lá vem. no primeiro dia que a gente Lá se vem. viu, ele tava me olhando de cima a baixo. Foi, galera. Deixa eu explicar o porquê. Primeiro, a gente serve no mesmo ministério, que é o Ministério de Assessores. Assessores, PIB do Brasil. Isso, lá na PIB do Brasil. E tava na época da pandemia ainda, né? Eu servi no detox, tava sendo online. Servi no detox e falei com minha líder, falei, quero servir no Ministério de Assessores também, porque antes eu servia no MCE, que é Ministério de Credenciamentos e Eventos. Aí eu falei, quero servir no Ministério de Assessores também, mas quero fazer parte da equipe de Durval e de Ayala, né? Que são meus líderes. E aí, até aí tudo bem. Ela falou, tudo bem, Edinha, eu vou te colocar lá na equipe, Usina de Milhões. Lá na equipe e tal, aguarde que vão entrar em contato com você. Eu falei, tá bom. Aguardei, entraram em contato comigo. Porém, quem entrou em contato comigo foi outra pessoa. Não foi Durval e nem Ayala. Eu já achei estranho. Quando eu olho, a equipe que eu caí foi a equipe de Suzana. Inclusive, Su, um beijo pra você. Foi a equipe de Suzana, a equipe que a gente tá até hoje, né? E aí entrei, seja muito bem-vinda, tal. Shalom, Deus abençoe. E aí eu falei, Ayala, eu não queria estar nesse grupo, eu queria estar na equipe de Durval. Ela, calma, é porque deve estar precisando de gente nesse grupo, mas você começa a servir e depois a gente te coloca na nossa equipe. Eu falei, tá bom. Aí, Suzana me chamou no privado, você precisa ir assim, assado, a gente vai servir tal dia. E você vai ser muito bem-vindo à nossa equipe. Beleza, tá bom. Só que antes, né, amor, a gente, o culto, para poder ter acesso ao culto, precisava realizar a inscrição, porque eram acho que 400 vagas, tá? Para poder assistir o culto. Foi o tempo da pandemia, tinha aquela burocracia de tipo, quantidade de pessoas reservadas em um só local, então tinha todo um controle. Tava bem restrito na época e precisava medir a temperatura, passar álcool em gel e fazer o check-in das pessoas que chegavam lá na igreja. E aí, minha estreia, né, lá no ministério, foi fazer o check-in das pessoas, ler o QR Code. E Flávio, lindo, maravilhoso, estava lá, medindo a temperatura, não sei, ou passando álcool em gel, mas ele tava na porta. E aí, gente, estou eu lá, na paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, servindo, e ele olhando pra minha cara, de cima a baixo. Foi assim, ele ficava assim, ó. Meu Deus. Era. Aí eu falei assim, o que é esse menino aqui? O que ele quer olhando pra minha cara? Ixi, nem conheço, não tá nem vi. Tá. Pode contar a minha parte, minha versão? Ótimo. Tem toda uma conversa, tem todo Um um contexto. trâmite por trás disso aí. Eu tenho um amigo chamado Daniel. Inclusive, Daniel, tamo junto. Tava entrando pessoas novas, né? Então, tipo, sempre entrava uma pessoa nova, o grupo tava crescendo, a gente tava em uma etapa de crescimento, sabe? De formando a equipe ali completa. E aí ele chegou pra mim e falou assim, Flávio, entrou uma pessoa nova, que não sei o que. Você viu a pessoa nova que tá no grupo, que não sei o que? Eu falei, eu voador sempre, nem atento pra isso. Aí ele, rapaz, entrou uma menina nova que não sei o que, você já viu? Tal, ela é toda extrovertida, pelas fotos, uma menina tá. bem pan. Eu falei, vou... Ele pegou e mandou uma foto, né? Deixa eu ver. Aí ele me mandou uma foto, falei, caramba, é verdade, né? Pô, legal, Daniel, é mesmo. Ainda bem que a nossa equipe tá crescendo, né? Negócio... Então, e aí vai. Chega o dia de servir, a gente tá lá, todo mundo equipadinho, todo mundo se preparando para o servir, todo mundo se reunindo, né? Que tem uma reunião
vai passando alguns avisos, algumas coisas. E aí, na hora, chega esse pitoco de gente. Toda baixinha, arrumadinha, pá. Porque eu esperava um mulherão, gente, verdade. Uma pessoa alta, né? Nas Chamasse fotos, atenção. ela é uma pessoa alta, uma pessoa pã. Eu falei, caraca. Detalhe, tem 1,56, pra quem não sabe. E aí, Daniel, é ela, velho. Aí eu distraído, né? Conversando com Suzana, fazendo uma coisa, fazendo outra, e Daniel, é ela. Eu falei, ela quem, rapaz? Aí eu olho e tal. Ela é das fotos? Sim, ela é das fotos e tal. Ai. E aí explica um pouquinho o contexto do porquê eu tava olhando, mas sem maldade, profissional, tava olhando meu ambiente de trabalho só, sabe? Servindo ali, glória a Deus. Mas ele estava me olhando e por dentro eu tava bem assim. Deus me livre desse menino ver pro meu lado, perdão, sim. Falei isso. Falei que Suzana não invente de me colocar, não, de colocar esse menino do meu lado. Aí pensa que não aconteceu o quê? Reduziu, porque a maioria das pessoas já tinham entrado. Aí Suzana falou assim: fecha essa porta daí. E Flávio, você fica aqui do lado de ele. Suzana. Aí eu falei, é sério isso? Ele vai ficar aqui do meu lado. Ele ficou, isso foi em 2020. Finalzinho de 2020. Finalzinho de 2020. E aí tudo bem, a gente começou a conversar ali com a galera. Tinha a Lari, tinha um monte de gente. Lari que ainda serve com a gente, inclusive, beijo pra Lari. E a gente começou a trocar ideia, onde é que você mora, quantos anos você tem. Me passou o Instagram, cada um começou a seguir, né? Um ao outro. Ela me pediu. Tava numa roda de conversa, gente. E aí, como eu tava chegando, né? Acho que pra me enturmar. E aí, um começou a seguir o outro, enfim, beleza. Aí, a gente começou. Não, a gente não começou, não. Foi meu aniversário. Teve meu aniversário um pouquinho depois do servir. E ele não sabia que era meu aniversário. Mas apareceu lá no status uma foto que eu postei, né? De uma surpresa. Aí ele, seu aniversário, parabéns. Eu falei, aceita uns chocolates de presentes. Foi ou não foi? Foi. O chocolate demorou 2 meses pra chegar? Demorou, mas ele me deu. E eu enchi os pra poder ganhar esse chocolate. Insisti tanto que consegui. A explicação dele é que todo mundo pedia chocolate a ele e ele não queria dar chocolate, assim, sabe, de cara. Mas era meu aniversário, então eu tinha direito de pedir. Eu não sabia que a gente ia poder falar aí. A gente vai falar Vou assim. dizer. Então, tem umas meninas que elas vêm com as estratégias muito legais, né? De se aproximar, de ter uma intimidade com um certo rapazinho e tal, né? A forma de diálogo. E aí eles, pô, que não sei o que, se enturma, brinca e tal, e aí, tipo, vou querer um chocolate, você tá me devendo chocolate, tal. Então, tipo, já tinha umas figurinhas, né? Que tinha me pedido chocolate, eu falei, beleza, irmã, talvez, vai, não sei. E aí chega aí, de aniversário dela, né, e tal. Ela falou assim, não, você tá me devendo chocolate, eu quero um chocolate, meu aniversário e tal. Eu falei, pô, mais uma. Então, tipo, eu com aquela minha lábia toda, eu falei, não, vai rolar, fica em paz, Jesus te ama. Glória a Deus. Só que não teve jeito, né? O tempo passou e tal, a gente foi se aproximando, foi a amizade, foi sendo legal. Aí eu falei, não, essa daí também merece o chocolate, aniversário dela, merece. Demorou um pouquinho, mas chegou, certo? E aí o chocolate chegou, gente. Graças a Deus demorou, como ele falou, mas deu certo. E a gente começou, de certa forma, uma amizade bastante legal. Eu, ele, Daniel. Tem um ponto muito importante, porque isso ele me deu chocolate lá para janeiro de 2021. E aí teve o DTX em junho de 2021. Que a gente tinha um grupo, beleza. E eu falei assim, Flávio, eu vou ali no banheiro. Já era o final, porque eu fui um dia só, acho que eram 3 dias, mas você comprava por dia. E aí eu fui um dia só, no período da manhã. Eu falei, Flávio, eu vou ali no banheiro. Me espere na saída pra gente descer junto. Foi ou não foi? Me espere, tá bom, vou te esperar. Beleza. Fui no banheiro, quando eu saio do banheiro, que eu olho, tá os dois lá. Ele, Daniel, outra pessoa, que eu não lembro quem era. Andando lá embaixo, eu falei, pai, que menina, velho. Me esqueceu aqui. Aí eu fui andando rápido. Quando eu chego lá, falei, obrigada por ter me esquecido. Muito obrigada. Mas até então ele mentiu pra mim. Desculpa. Desculpa, foi mal, velho. Foi mal, me passei, a menti, enfim. Culpa de Daniel.
Mentira, Daniel não Daniel não tem foi. culpa. Tipo, irmão, bora logo, a gente tem que almoçar, que não sei o quê. Eu falando isso na minha consciência, eu falei, tá faltando alguma coisa. Tá Alguma faltando, coisa, não era uma pessoa, era alguma tá coisa. faltando alguém. Hum, Depois, no meio do caminho que ela encontrou a gente, aí eu falei, era ela que tava faltando. Era isso aqui que tava faltando. Enfim, isso, gente, é só o começo aí de muitos vácuos que Flávio me deu durante todo esse processo. lá Foi ou não vem. foi? Não é basicamente um vácuo. Era vácuo sim, porque quando você tá falando com uma pessoa, você tá aqui, ó, conversando, e você só responde no outro dia, ou você demora 6 horas, 8 horas, você responde de manhã, depois você vai responder de noite. É vácuo? Não é vácuo, sim. É vácuo. E aí eu ficava logo chateada, ficava estressada, não era? Verdade. Me Eu estressava. É que eu falei pra ela, né? Expliquei uma certa vez. Hum, Eu sou alguém que sou muito presença, né? Eu não sei se todo mundo aí vai saber, mas a gente tem uma pesquisa que fala sobre a linguagem do amor. A minha linguagem do amor é, tipo, tempo de qualidade, sabe? Então, tipo, me mandar mensagem nem sempre vai funcionar legal. Nem sempre eu vou responder rápido, nem sempre eu vou estar ali atento, sabe? é verdade, Mas, ainda tipo, hoje eu me chamo. pessoalmente é outra coisa, outro nível. E ela não entendia isso. Ela sempre lá mandando mensagem. Não. E às vezes eu boiava, esquecia. Gente, eu acho, Ia sério, dormir. que ele fazia de sacanagem. Era sacanagem. Não era de sacanagem. Era sacanagem, sim. Porque como é que você responde a uma pessoa? Ah, porque eu tô correndo. Não, ele não queria responder, essa é a Tava realidade. correndo. Ele não queria responder. É a realidade. Ele não queria dar esperança. É ou não é? Ah, não quero dar muita aproximação, dar muita atenção, mas não trazer esperança. Era basicamente isso. É uma modalidade que eu usava, sabe? Tá Tipo, vendo? tem umas meninas que se você mandar muita mensagem, ser muito atento, você fala, pô, esse rapaz é um rapaz atencioso, é um cara muito cuidadoso, sabe? E aí, tipo, pode até criar expectativas que não existem. Aí, qual era a minha? Uma amizade saudável. Você manda mensagem, conversa, tal, bate um papo, não sei o que, não sei o que. Mas você não fica dando 100% de atenção. Você dá um tempo, espera, deixa esfriar. Sabe? Aí a pessoa vai se sintonizando, pô, ali é uma amizade só mesmo, e amém. Sabe? E eu tava meio naquela área de, tipo, vamos aguardar em Deus, aleluia. Aleluia. Escolher esperar. Glória a Deus. E não queria muito, entendeu? Então, tipo, mandava uma mensagem hoje, descansava, ia fazer alguma outra coisa, mandava mensagem depois, No outro dia. Pois é, gente. E aí ele me dava muitos vácuos. Mas aí eu comecei a falar assim, quer saber? Vou dar vácuo pra mim. Vou dar vácuo, vou parar de falar, vou sumir. Pra ver se ele nota a minha presença. Aí quando eu sumi, ele vinha atrás. Isso me deixava confusa. Ele vinha atrás, e aí, foi mal aquele dia, pedi desculpa. Quando ele via que eu tava muito chateada, ele, era ou não era, amor? Ele vinha, às vezes até ligava, talvez ele ligou. Porque eu pedi pra ele me guardar o meu lugar no culto, ele não guardou. E eu fiquei muito chateada naquele dia. Nossa, fiquei muito chateada. Não vou entrar em detalhes, não, porque ele sabe, mas eu fiquei Uma cara de muito mal. chateada naquele dia. E aí ele me ligou, e eu, pô, por que você ficou assim? Tá, me desculpa, minha cabeça, hein? Cheio de lábias dele, né? Que ele tem, enfim. E aí teve todo esse processo de vácuo. Mas teve um dia, gente, isso lá depois um pouco de 2021, eu acho, finalzinho, que ele me deu uma mensagem de esperança. A gente estava conversando, não sei como, mas a gente acabou entrando no assunto de relacionamento. Foi, amor? Em relacionamento. E aí ele falou, ele cogitou uma certa possibilidade que já tinha passado na mente dele, um possível relacionamento entre a gente. Foi ou não foi? Verdade. Conte Isso é mais isso. verdade. Seguinte, o que é que acontece? Nós estávamos conversando, mais uma conversa no WhatsApp e tal. E aí, né, conversa vai, conversa vem e tal. Ela começou a demonstrar mais o que ela estava sentindo, né? O que estava se passando com ela. Aos poucos ela estava dando a entender. Não deixa. Uma deixa. E aí, o que é que acontece? Eu comecei a conversar sinceramente. Falei, olha, tipo, já até passou pela minha mente, né? Um momento desse, né? Talvez uma situação dessa, a gente nesse... Como é que se diz? Um possível relacionamento. Nesse possível relacionamento, sabe? Mas, tipo, passou por minha cabeça. A gente tem que orar. Estrelas do forró. Então, o que acontece? Nessa conversa que ela tava falando sobre a esperança.
né? A gente tava conversando mais pelo WhatsApp, né? Com os vácuos, entre esse vai e vem de vácuos e de milhões. A gente começou a conversar, né? A gente começou a ter um diálogo melhor e tal. A gente foi se conhecendo e tal. E ela foi demonstrando mais, né? O sentimento dela, aquilo que ela tava sentindo e tal. Uma purpurina na barriga, uma coisa assim. E aí eu peguei, né? Também comecei a me abrir mais. Comecei a ser mais realista, né? E eu tinha comentado com ela que eu me imaginei em uma certa feita, né? A gente nesse possível relacionamento, sabe? A gente nesse possível. E aí... Enquanto houver 1% de chance, haverá. Quer comer mesmo, tá? Enquanto houver 1% de fé. 99 de fé. Cancela. Enfim, conversei com ela, né? Eu falei, não, já me imaginei nesse possível relacionamento, né? Mas, tipo, foi por falar pra ela, sabe? Eu já me imaginei nesse possível relacionamento e tal. A gente tem que buscar mais de Deus, a gente tem que, sabe, ter uma palavra, a gente precisa ter um direcionamento. Preciso falar com o meu líder, né? Naquela época, na época ela também falou que ia compartilhar mais com a vida dela, né? Foi uma coisa assim. Não, nessa época ainda não, amor. Não? Acho que a gente só comentou mesmo que eu comentei na verdade e tal, que ele era um cara bacana, que sorte da mulher que casasse com ele e tal. E aí ele abriu o jogo, né? Que realmente tinha passado na cabeça dele, um possível relacionamento e tal, mas que não era o momento ainda, que ele tava focado em outras coisas, em outras áreas da vida dele. Então, mas aquilo me trouxe uma esperança de milhões. Opa, só eu falar em imaginar que possível, que eu Sim. estava em um possível relacionamento, já Amor, deu milhares de esperança. Claro, a fé você traz à existência aquilo que você não tá vendo ainda. Então eu falei, oh, glória a Deus, já consigo visualizar, opa, amém, no futuro chegará a resposta em nome de Jesus. E aí foi isso, né? Exato. A gente trocou aquela conversa, mas ele trouxe uma certa esperança, já me cortando também, né? Já, calma aí, ainda não tô nesse momento, ainda não tô nessa vibe. E a gente continuou sendo amigos, saindo em galera, ia pra boliche, pós-culto ele ia mais do que eu, porque geralmente quando acaba o culto eu quero ir pra casa, mas aqui é o rolezeiro. Era. Agora nem tanto. E aí foi isso. Eu lembro, gente, que não foi da noite pro dia que esse cara começou a gostar de mim. Apesar de que foi muito rápido. Mas já teve todo um processo. Quem assistiu o primeiro episódio vai lembrar que eu fiz o Mural dos Sonhos. O Mural dos Sonhos. Enquanto eu tava fazendo a minha capacitação Destino, que é um curso que tem lá na igreja, eu fiz o Mural dos Sonhos. E eu coloquei o quê? A foto dele. Claro, muito específica. E aí eu comecei a orar por aquilo. Mas Flávio sempre muito confuso. Ele deixava minhas ideias confusas com aquele vácuo, né, que ele me dava e tal. E eu acabei deixando um pouco de lado, né? Falei, também não quero mais nada, não. Só que isso já foi lá final de 2021 para 2022. E aí eu comecei a orar depois por ele de madrugada. 3 da manhã, botei um alarme no meu celular. Irmã de oração. Glória a Deus, ele meu joelho no chão em oração, amém. E aí comecei a orar por ele de madrugada. Falei, Senhor, esse sentimento que tem aqui dentro, Pai. Se não for da tua vontade, tira. Quem nunca orou assim? Se não for da tua vontade, tira. Porque eu não quero gostar desse. Não gostar Aquela disso. Se oração for da de tua desespero. vontade. É verdade, amém. E aí tava rolando também um processo, foi uma campanha de oração lá na igreja. Tava rolando lá na igreja. 21 dias ou foi 40? Eu não lembro. Foram muitos 21 dias. dias. 21 dias de oração e eram orações presenciais lá na igreja. Todo dia, 19 horas. E aí a gente ia junto. Ia, né? Ia junto. Combinava de se encontrar no metrô, bora junto. Isso, porque a gente saiu o mesmo horário, né? Do trabalho. Exatamente. E aí a gente se encontrava no metrô. Verdade. Todo dia a gente ia. Às vezes. Não lembrou, caramba. Todo dia a gente ia. E aí, tá saindo tal, pá. Porque de metrô é rapidinho, então a gente chegava lá e ainda tinha um certo tempinho, né? De espera. Eu acho que a gente meio que se encontrava no Acesso Norte. Na né? Lapa. Na Lapa. A gente se encontrava na Lapa.
E aí... Iam o caminho todo junto. Juntos, é. E ele nem tinha um pra mim, né, gente? Nem tinha um... tá, beleza, uma companhia aí pra poder ir e tal. Mas dentro de mim já, uau, a gente tá juntos. Andando juntos. A gente tá indo juntos todos os dias. E a gente ia juntos, fazia ali o processo de oração, até que um belo dia, durante o caminho, a gente nunca tinha tocado no assunto. Mas depois de um certo tempo, não, porque às vezes eu dava umas cortadas nele, porque tinha gente que tava de fora, mesmo a gente sendo amigos, que nossa cara, falava, que vocês dois, um casalzinho, Daniel inclusive era um que colocava muita lenha na fogueira, que você e Flávio, hein, vejo um casal Meu aí, casal. meu casal, #chipo. E aí, Flávio, da minha parte, gente, eu já tinha deixado de certa forma bem claro, né? O que é que eu queria com ele, os sentimentos e tal, que as pessoas que estavam em volta acabaram percebendo um pouco. Flávio sempre foi mais na dele. E aí, eu cheguei e falei assim, fale aí com o Daniel, fale aí com o pessoal, que a gente não tem nada, porque estão criando expectativas sem a gente ter, a gente é só amigo, foi ou não foi? Verdade. Tipo, diversas conversas que a gente teve, né, ela começava a introduzir esse assunto e tal, e eu ficava mais na minha e tal. Eu acho que isso foi gerando um incômodo nela. E aí quando o pessoal vinha comentar, dizer, oi, talvez vocês dois aí e tal, ela já ficava, oi, manda esse pessoal parar de falar isso, porque a gente não tem, a gente é só amigo, que não sei o que e tal. Aí, tipo, sabe, o pessoal vinha botar um incentivo, né, dizer e tal, aí ela já, oi, mande cortar, mande parar, mande Daniel, seu amigo, parar de ficar falando essas coisas e tal. E eu também já tinha dado várias broncas pro Daniel. Daniel é aquele igual de botar. E aí foi isso. Só que um belo dia, voltando aí pro processo, né, a campanha de oração que tem lá na igreja, a gente voltou. Durante o caminho, a gente nunca tinha tocado nesse assunto, mas nesse dia a gente falou sobre relacionamento. Lembro como se fosse hoje. Na ladeira ali, entre o shopping e a FTC, a gente estava falando sobre as possíveis pessoas que chamavam a atenção na igreja. Quem que é seu top 1? Quem que é seu top 2? Foi ou não foi? Foi. Quem que é seu top 3? Ele. Eu não lembro se foi você que começou esse assunto, mas amém. Foi. Eu falei, fulano de tal, gente boa, legal, tananã, atencioso, deixei claro. Fulano era atencioso, ele me dava vácuo. Tananã, mas você sabe quem que seria meu top 1? Aquilo ali matou. E jogou na cara, ó. Você sabe quem seria meu top 1? E aí ele ficou todo, não sei o que, nanã. Aí eu não sei se ele falou da parte dele, mas ele chegou a comentar. Ele chegou a comentar que algumas pessoas já tinham vindo, um cara já tinha vindo pra falar de mim pra ele. Aí eu falei, é mesmo? Como foi que você falou de mim? Que você é muito, sei lá o que. Você não falou a verdade, não, mas você falou, que você é muito neném. Quando já se resenhando com minha cara. Eu falei, foi. E aí eu dei uma deixa pra ele, que eu nem lembro direito agora o que eu falei. Mas a gente já tava lá na igreja, na porta da igreja, em frente ao trailer. E aí eu falei uma coisa pra você, que você ficou, que resposta. Eu falei, não vou tocar mais nesse assunto, não. Lembrei. Ele falou assim, como se eu tivesse na dúvida. Eu falei, eu tenho absoluta certeza daquilo que eu quero. Quem tá na dúvida aqui é você. Isso aí, meus amores, misericórdia. E aí ele ficou olhando assim, falou, poxa, não esperava por essa. Pressão. Mas foi quase isso, amor. Você nem esperava a resposta que eu dei. E ele ficou tipo, rapaz, verdade. E aquilo ali despertou nele algo que nunca tinha despertado antes. O que é que acontece? Como ela falou, né? A gente diversas vezes vinha juntos e tal. A gente conversava sobre várias coisas no meio do caminho, até nesse período de dias, né? Que tava tendo oração. O que é que acontece? Nesse dia em específico, ela foi numa produção toda. E eu nem ia naquele dia, amor. Eu nem ia. Ele me convenceu de ir pra igreja naquele dia. E aí quando eu encontrei ela no metrô, no shopping, né? Que a gente tava subindo pra
pra FTC. Ela viu a produção, eu falei, caramba, a irmã hoje veio arrasando, que não sei o que, já dando uns elogiozinhos e tal. Porque de fato ela tinha, tipo, sei lá, sabe aquele momento que dá um... Que você fica, cara, eu nunca te olhei desse jeito. Parece que os olhos... Se abrir. E aí, tipo, ela tava toda produzida, toda, eu falei, caraca. E incentivou a gente ter essa conversa, sabe? E a gente bater esse papo falando sobre relacionamento, sobre o coração, como é que seu coração tá, né? Como é que bate, como é que... Quem são os seus olhares, aqueles que você tem admirado até então. E tinha um que a gente sempre botava uma... No tempo, né, que eu tava fugindo, a gente sempre botava uma moralzinha. Olha aquela pessoa lá, Gente. aquele cara lá. Vocês veem? E aí, não sou eu, mas com a galera que a gente andava. Né? Mas nesse dia eu perguntei, tava de arte, pra saber se, tipo, além da gente botar pressão, se de fato tava isso no coração dela. Aí eu perguntei, e aí, né, aquele rapazinho lá, ou outros, como é que é isso e tal. Aí ela foi falando, não, né, esse daqui é legalzinho, ali é um amigo legal também, não sei o quê. Mas o meu top 1, que eu me via namorando e tal, ela já sabe quem. Aí eu falei, caramba, ela é toda assertiva, né, decidida, toda... Falei, de fato, isso mesmo, que você não sente uma dúvida, uma incerteza. Aí ela pegou, deu essa deixa dela aí. Tenho certeza e tal, e quem tá na dúvida aqui é você. Aí eu falei, caramba, e aí, ponto-chave, que aconteceu, que mudou aquela noite. A gente tava entrando pra poder orar. Aí depois de ela ter falado isso, eu falei assim, eu vou buscar direcionamento a Deus. E tipo, nos 21 dias de oração, a gente sempre teve diversos temas. Mas nunca tinha falado sobre relacionamento. Nunca tinha falado sobre casamento, sobre vida sentimental e tal. Aí eu falei, Deus, eu lembro que eu fui entrando pelo corredor, né? Na época a tenda, aí eu fui orando, né? Tipo, eu e Deus aqui na minha mente. Falei, Deus, se hoje aqui tocar sobre esse relacionamento, sobre o tema de relacionamento, é porque o Senhor quer me falar alguma coisa. Sabe? É porque o Senhor tá me dando uma deixa sobre eu e Ed, especialmente eu e Ed. Fala no meu coração. Se tiver algo específico que eu vou saber que foi o direcionamento do Senhor. E foi o que aconteceu. Pense na noite xeri que teve lá. Tinha um cronograma pra poder seguir, mas a apóstola Niara, né, onde a gente congrega lá na PIB do Brasil, beijo minha apóstola. Não sei nem se a senhora tá assistindo, mas amém. Foi um guia lá que direcionou a nossa vida. E aí ela começou a falar, portas dos céus estão abertas. E tipo, relacionamentos que estavam pra poder... que tava pra acontecer, vai acontecer. Deus vai abençoar, Deus vai fazer um milagre. Vai ter uma época de aceleramento. Tem pessoas aqui que se viam casadas, se viam em um relacionamento. E hoje não estão, mas Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer um mover aí na sua vida. E acredite. No momento da oração do xerei, que não sei o que, não. Quando eu abro o olhinho que tá do meu lado, Ed Moura. Eu falei, caraca, Deus. Obrigada, Senhor. O Senhor falou. O Senhor ministrou o meu coração. Mas esse foi o chave, né? Foi o que deu destravar. Mas antes disso eu já tinha pedido alguns sinalzinhos. Deus, será? Não é? Será? E tal. E tipo, até você ter um sinal da parte de Deus, eu fico sempre, pelo menos eu fico sempre, sabe? Em dúvida, né? Sim. Então eu não dou 100% de certeza, mas também fico ali na pensativa, Deus. Mas ele respondeu naquela noite. Isso foi em maio, por aí, tá, gente? Maio e tal, a gente teve essa confirmação, voltamos pra casa, né? Eu peguei meu ônibus, ele pegou o dele. E aí a gente começou a se aproximar um pouco mais, né? E Flávio começou a demonstrar também um pouco mais. E mudou de uma forma, senhoras e senhores, que vocês não conseguem mensurar. A pessoa que dava vácuo já não tava dando vácuo mais. Eu falei, como assim? Precioso, né? Nossa, presente. E aquilo foi me deixando mais boba, né? Mais boba, falei, poxa, que bonitinho, gente. E aí, Deus. Mas eu não tinha ainda, na minha parte, nem ele também, né? Ele teve o sinal, mas não tinha a confirmação de que era pra ser, né? De que a gente realmente era pra ficar juntos. E a gente vai contar isso no próximo vídeo. Se a gente bater uma meta
Quantas visualizações, amor? 300 visualizações. Isso E mesmo. E 50, 100 curtidas? Falei quanto? 100 curtidas, tá? Se esse vídeo bater 300 visualizações e 100 curtidas, a gente vai fazer a continuação, a parte 2 do Vida de Casal, do nosso testemunho de como que aconteceu tudo isso. Eu sei que você tá curioso, então já deixa o like aqui no canal, ó, bota o seu joinha. Se você não é inscrito, tá chegando agora, se inscreva, clica aqui no botão, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber tudo em primeiríssima mão. É ou não é? Com certeza. E se você gostou da minha participação e quer que eu venha novamente, ajuda a gente a bater a meta. Isso aí. Eu vou estar aqui a próxima vez. E deixa nos comentários o que é que você achou também, tá? Diga, quero mais de Flávio. Hashtag, tô esperando o Senhor. Hashtag, que essa bênção se recaia sobre a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Vou fazer oração profética pra você, solteiro, pra você, sem brincadeira. Mas amém, a gente vai fazer uma oração aqui agora, só para fechar o nosso programa. Então feche seus olhos, bota a mão no seu coração e repete com a gente essa oração. Senhor, meu Deus, amado Pai, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti, apresentamos a nossa semana, a vida dos nossos familiares. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos conduza a caminhos prósperos. Toma conta das nossas vidas e dos nossos corações. Em cada tomada de decisão, venha estar em concordância com aquilo que o Senhor quer, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, é isso que nós cremos e nós te pedimos hoje e sempre. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém, amém, amém. Um beijo no seu coração. Esse foi o Ei de Falar especial. E vem aí a parte 2, se você nos ajudar a bater a meta. Beijo, tchau, tchau. Você ouviu Ei de Falar. Informação e opinião no mesmo lugar.